Trump deu 48 horas ao Irão para abrir o Estreito de Hormuz e ameaçou destruir centrais elétricas iranianas. A resposta não foi positiva e o Irão anunciou que iria fechar efetivamente o Estreito e ainda que iria atingir infraestruturas críticas dos Estados Unidos na região. Quando terminou o prazo, Trump estendeu o acordo por mais 5 dias, dizendo que os países estariam a ter conversas produtivas para atingir um acordo. Aliás, o petróleo caiu a pique depois de ter havido notícias de que os Estados Unidos e o Irão estariam em conversações. O ouro caiu 10% na sua pior semana desde 1983 e aconteceu numa altura de grandes incertezas geopolíticas. O governo português admite déficit orçamental em 2026 por causa da guerra no Médio Oriente. E a Fed manteve as taxas de juros, mas ainda é possível que haja um corte em 2026. Tudo isto e muito mais neste PT Market News. Ora bem, vamos começar pelo Irão. Então, o presidente Trump lançou o tal ultimato ao Irão que ou o Estreito de Hormuz era totalmente reaberto em 48 horas ou os Estados Unidos iriam destruir as centrais elétricas iranianas. E dentro dessas centrais está a reserva natural de gás, que é Sot Pars, que tem gás suficiente para cumprir as necessidades mundiais durante 13 anos. E a resposta do Irão não se fez esperar. O país disse que iria fechar completamente o Estreito de Hormuz e atacar infraestruturas vitais no Médio Oriente. No entanto, Trump acabou por estender este prazo por mais 5 dias, dizendo que, alegadamente, estariam perto de chegar a um acordo. Esta notícia foi negada pelo Irão, no entanto, fez com que o preço do petróleo caísse na esperança de que as tensões acalmassem. A verdade é que o petróleo está extremamente volátil e quem está a sentir isto diretamente no bolso somos nós. Os combustíveis em Portugal voltaram a disparar, com o gasóleo a subir 17 cêntimos e a gasolina 9. Aliás, o crudo de Oman já ultrapassou os $150, superando o seu pico de 2008. Depois, uma coisa que está a deixar muita gente confusa é que o ouro, que supostamente é um ativo de refúgio em tempos de guerra, está a cair. O metal precioso caiu 10% e marcou a sua pior semana desde 1983. O que parece que está a acontecer é que o risco da inflação e, consequentemente, a possível subida das taxas de juros está a aumentar a atratividade de obrigações e a redirecionar o dinheiro do ouro para estas obrigações. Além disso, grande parte das vendas estará a vir de traders com posicionamento de curto prazo que estarão a retirar os lucros. E por falar em perdas, a strategy de Michael Saylor está com um prejuízo não realizado de 5,25 mil milhões de dólares. A empresa acumulou 761 mil bitcoins, que é cerca de 3,6% de toda a oferta existente, a um preço médio de 75.696 dólares por unidade. Esta é uma das maiores posições em bitcoin no mundo e neste momento está no vermelho. Em Portugal, o Ministro das Finanças vai admitir publicamente que o país pode registrar um déficit orçamental em 2026 se a situação no Médio Oriente continuar a agravar-se. Isto pode significar menos margem para descidas de impostos ou para investimentos públicos nos próximos meses. O Banco Central americano manteve as taxas de juros em 3,5% a 3,75% numa votação de 11 contra 1. Além disso, nas taxas de longo prazo, as expectativas subiram para 3,1%, que é o nível mais alto desde 2016. Ou seja, os membros da Fed estão a dizer que as taxas de juros podem ficar mais altas durante mais tempo do que o mercado esperava. Aproveito também para agradecer à Freedom24 por apoiar este vídeo, onde permite investir em vários instrumentos financeiros, como ações, ETFs e por aí fora, em bolsas como a Nasdaq, New York Stock Exchange, entre outras, sendo que eles também têm várias ferramentas que permitem auxiliar nos estudos. Passando agora ao mercado de ações e aos earnings desta semana, a FedEx apresentou resultados acima das expectativas, tanto na receita como nos lucros, e subiu as previsões para o resto do ano, fazendo as ações subir 9%. A Micron quase triplicou a receita no segundo trimestre fiscal, superando as estimativas dos analistas, à boleia da grande procura por memória para a inteligência artificial. As ações da empresa já subiram 62% year to date. A Alibaba, por outro lado, falhou as estimativas de receitas no trimestre de dezembro e viu o lucro líquido cair 66% e as ações 5%. Ou seja, a gigante chinesa continua a investir bastante em inteligência artificial para acompanhar as empresas americanas, mas por agora os resultados não têm acompanhado. Quanto ao panorama económico mundial e também utilizando análise técnica, o S&P 500 fechou abaixo da média móvel de 200 dias pela primeira vez desde maio de 2025. Que é um indicador técnico que merece atenção. O setor da energia está a viver um momento histórico, sendo que o índice do S&P 500 Energy atingiu 20 máximos históricos em 2026, sendo este o maior número no único ano desde 2013. E para dar aqui algum contexto, a maior sequência nos últimos 36 anos
foi de 41 máximos em 2007. E nos Estados Unidos, o mercado imobiliário continua a dar sinais preocupantes. As vendas de casas novas caíram 17,6% em janeiro para 587 mil unidades, que é o nível mais baixo desde 2022. Foi a maior queda mensal desde julho de 2013 e foi muito pior do que os 2,7% negativos que os analistas esperavam. E os insiders das empresas americanas continuam a vender em massa. Segundo dados da última semana, todas as maiores transações de insiders foram vendas. Mais de 90% das yields de obrigações governamentais a nível global estão a negociar acima da média móvel de 200 dias, o que é a maior percentagem desde 2022. Isto quer dizer o seguinte, que os mercados obrigacionistas de todo o mundo estão a ter em conta taxas de juros mais altas durante mais tempo, o que encarece o crédito para governos, empresas e famílias. Aliás, as expectativas de subidas das taxas de juros estão a disparar a nível global. O Banco Central da Austrália lidera com mais de 1,13 pontos percentuais, seguido pelo Bank of England com mais de 0,77 e pelo Banco Central Europeu com mais de 0,74. A Índia é o país mais exposto a um choque energético neste momento, com apenas de 25 a 30 dias de reserva de petróleo e uma dependência enorme do Médio Oriente para crudo, gás natural e fertilizantes. Segundo o Banco Central indiano, cada subida de 10% no petróleo corta 0,15 pontos percentuais ao PIB e adiciona 0,3 pontos à inflação. Mesmo com a Agência Internacional de Energia a autorizar a maior libertação de reservas estratégicas de sempre, o petróleo continua a valores elevados. A libertação traduz-se em cerca de 2,5 milhões de barris por dia, mas o Estreito de Hormuz movimentava 15 milhões por dia antes do bloqueio. Os ultra-ricos estão a fugir para pedras preciosas. Segundo a CNBC, investidores com fortunas elevadas estão cada vez mais a comprar rubis, safiras e esmeraldas como proteção contra a incerteza económica e geopolítica. No que toca à geopolítica, 6 nações aliadas, nomeadamente a França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Holanda e Japão, declararam em conjunto que estão prontas para garantir a passagem segura pelo Estreito de Hormuz e estabilizar os mercados energéticos globais. O presidente do Parlamento do Irão avisou contra a compra de obrigações do Tesouro americano e ameaçou que quem comprar estará a comprar um ataque aos seus ativos. Também houve um apelo aos líderes mundiais para se juntarem aos Estados Unidos e a Israel, dizendo que o regime iraniano ameaça o mundo inteiro e que é preciso pará-lo. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita comparou o líder supremo do Irão a Hitler, dizendo que o líder iraniano quer expandir-se e criar o seu próprio projeto no Médio Oriente, tal como Hitler fez. Do outro lado do mundo, Cuba declarou que o seu exército está preparado para a possibilidade de um conflito militar com os Estados Unidos, depois de Trump ter indicado que estaria a considerar intervir em Cuba. E Zelensky lamentou que os Estados Unidos estejam concentrados no Irão, desviando a atenção da guerra na Ucrânia. Relativamente às criptomoedas, o volume de negociações de altcoins caiu 80% face ao pico de outubro, num contexto de condições monetárias mais apertadas a nível global. No que toca ao mercado acionista, o índice Buffett já mostra uma correção significativa, o que evidencia o impacto que a guerra do Irão está a ter nos mercados. E quanto ao índice do medo e da ganância, estamos em níveis de medo extremo e com valores cada vez mais baixos. Para finalizar, deixo aqui uma nota para os principais earnings que irão sair na próxima semana, com apenas um destaque para a Nike no dia 31 e para a ExxonMobil no dia 2. Passando agora a Portugal. O governo aprovou legislação que permite limitar os preços de eletricidade para consumidores domésticos e empresas, isto caso um cenário de crise energética se verifique. Entretanto, em Espanha, o IVA nos combustíveis, eletricidade e gás natural já baixou de 21% para 10% como resposta à guerra. Euribor voltou a subir a 6 e 12 meses, mantendo-se estável apenas a 3 meses. Ou seja, quem tem crédito à habitação numa taxa variável pode ver as prestações a voltar a subir nos próximos meses. O impacto de energia na economia portuguesa é real, mas também tem particularidades, porque cerca de 70% da eletricidade em Portugal é produzida a partir de fontes renováveis, o que dá alguma proteção no setor elétrico. Mas nos transportes e na indústria a dependência do petróleo continua elevada e é aí que a dor se sente. E por fim, os agricultores estão a avisar-te que com os preços dos combustíveis e dos fertilizantes a dispararem por causa da guerra, pode traduzir-se em preços mais altos nos alimentos, como já é de esperar. Portanto, eu realmente espero que tenhas gostado deste vídeo. Se foi útil, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.